Estamos de volta com o Jornal da Cidade. Vamos agora falar da famosa boneca Barbie. Ela está agora com uma nova linha inclusiva. A empresa aí que produz o brinquedo criou uma coleção com diferentes corpos, tons de pele e também cabelos. E a novidade dessa vez são as bonecas consideradas inclusivas com vitiligo e até também bonecas careca. Veja aí. Há 5 anos, a linha Fashionistas traz Barbies com diferentes corpos, vários tons de pele e estilos de cabelo. Esta semana, a Mattel começou a vender a Barbie com vitiligo, uma doença que causa a perda gradativa da pigmentação, deixando manchas brancas pelo corpo. Também foi lançada a boneca sem cabelo, para representar todas as meninas que, por algum motivo, estejam perdendo os fios. No ano passado, a empresa criou a Barbie cadeirante e com prótese de perna, tudo para promover a inclusão de pessoas com deficiência. Segundo a Mattel, essa linha de bonecas permite que as crianças imaginem ainda mais histórias do mundo que veem ao seu redor. Vamos agora falar das fortes chuvas que atingiram Minas Gerais nos últimos dias e que, infelizmente, provocaram muitos estragos em diversas cidades do estado. Pois bem, o presidente da República, Jair Bolsonaro, sobrevoou ontem, quinta-feira, algumas cidades aqui de Minas que foram atingidas pela chuva. O presidente anunciou a liberação de R$1 bilhão para ser dividido entre os estados do Sudeste, castigados aí pelos temporais. Bolsonaro desembarcou em Belo Horizonte 1h30 da tarde, cumprimentou algumas autoridades militares e seguiu para o helicóptero, que também levou o governador Romeu Zema. A comitiva federal contou com 7 ministros. Em 2 aeronaves, eles sobrevoaram 6 municípios da região metropolitana, como Belo Horizonte, Contagem, Ibirité e Sabará. Por 1 hora, eles viram os estragos provocados pela chuva intensa que castiga o estado. Depois de uma reunião com prefeitos, Bolsonaro fez um pronunciamento curto e anunciou a liberação de R$1 bilhão para Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro por medida provisória. E disponibilizamos, então, hoje R$1 bilhão para esta região sudeste atingida. Também os demais ministros, como a infraestrutura, a liberação de rodovias aí que estavam bloqueadas, a Caixa Econômica Federal também, a liberação do FGTS, a saúde, bem como os demais ministérios. Não há definição sobre o valor dos repasses aos estados e municípios. Os prefeitos têm agora a missão de fazer relatos sobre os danos e também a previsão orçamentária para a recuperação das cidades. Uma força-tarefa do governo federal vai analisar os pedidos. Os municípios devem apresentar essas demandas ao Ministério do Desenvolvimento Regional para serem analisadas e o recurso poderá e irá ser repassado aos municípios do estado assim que os projetos forem analisados e aprovados. Mas aqui é o momento de mostrarmos a união federal, municipal e estadual. Romeu Zema disse que o governo segue empenhado na assistência às vítimas e no apoio às cidades afetadas. O meu governo, desde o primeiro momento, a semana passada, tem acompanhado por 24 horas dia essa situação de emergência das cidades. Infelizmente, tivemos 55 perdas de vida e mais de 30 mil pessoas desalojadas e desabrigadas. E agora estamos iniciando um segundo momento, que é o momento em que as prefeituras estão levantando os danos e o Ministério do Desenvolvimento Regional, através do ministro Gustavo Canuto, que também tem acompanhado de perto, irá analisar todas essas perdas e disponibilizar os recursos para que as prefeituras possam reconstruir as suas pontes, as suas ruas que foram destruídas neste momento. O prefeito de Sabará já definiu as prioridades do município. É a reconstrução da cidade, é a feitura de gabiões, de muro de arrimo, entendeu? De pontes que estão abaladas, entendeu? Enfim, quer dizer, você tem que fazer uma geral de acordo com o que a Defesa Civil está catalogando desde o início da tragédia.
E olha só, quando se fala em chuvas, estragos provocados pelas chuvas, não é só a quantidade de água que cai do céu, não. A ação do homem, infelizmente, contribui e muito para alagamentos. E o lixo, mesmo não sendo o principal culpado pelas enchentes, é um dos importantes componentes para as inundações nos centros urbanos. E o lixo não nasce nos locais, ele é jogado pelas pessoas. Então, boa parte aí do rastro das tragédias poderiam ser evitado aí com políticas públicas mais abrangentes e também uma educação ambiental. Veja aí. Seu Elvésio faz coleta de materiais recicláveis há 8 anos. Mesmo nos dias de chuva, ele segue trabalhando normalmente. Não tem como deixar o material que o pessoal liga para a gente buscar para outro, né? Porque senão ele joga fora, se outros não pegar, ele joga, outros pegam também, então aí vai acabar eu ficando sem. Então a rotina é essa, tem que ser todo dia. Pelo telefone, ele marca para buscar em prédios e casas materiais variados que podem ir para a reciclagem. Os principais mais é a garrafa PET, que é o preço que eles pagam um pouquinho melhor, e o papelão e o jornal. Trabalhadores como Elvésio ajudam e muito a diminuir o volume do que é descartado como lixo na cidade. Em Belo Horizonte, são recolhidas cerca de 2.800 toneladas de resíduos por dia. E se tudo isso não for levado ao local correto, o problema com as enchentes é agravado. Esse lixo, certamente que ele vai parar em algum corpo d'água, né? Porque com a fluência da água, né, com a chuva, com a drenagem pluvial, isso tudo vai para o local mais baixo. E aí ele se encontra, né, lá no meio da enchente, obstruindo o caminho da água, e aí as consequências a gente tem visto aí quais que são, né? Para minimizar os impactos, a Prefeitura ampliou a escala das equipes de limpeza até o mês de março. A atuação é ainda maior em áreas afetadas com maior gravidade, como é o caso da Avenida Tereza Cristina, na região oeste da capital. A diretora de operações da SLU lembra que o apoio da população é fundamental nesse trabalho. A gente pede que as pessoas tenham esse cuidado de olhar o horário da coleta, né, de ver o tipo de resíduo que ela pode descartar sempre nos locais adequados e indicados pela SLU, para que a gente possa ter uma destinação, um tratamento adequado desses resíduos depois. A educadora ambiental acredita que, além do trabalho em dias mais críticos, é preciso uma gestão de resíduos ampla e contínua. O principal problema das enchentes não é só o resíduo, vou falar dele, mas o principal é a questão da impermeabilização do solo, né, e da contenção dos rios. O rio, o córrego, né, eles são seres vivos e que eles respiram, eles têm, né, a cheia, né, e a vazante, então eles precisam de muito mais espaço do que uma simples manilha, do que um simples cano. Em relação ao resíduo, de fato, nesses momentos de desespero e de crise como a gente está vivendo agora, né, esquece-se que deveria estar também cuidando da gestão urbana dos resíduos, com campanhas educativas, ampliando os recursos para as cooperativas de catadores de materiais recicláveis, para os programas de compostagem, para a redução do lixo como um todo, mais pontos de entrega voluntária, mais coleta porta a porta de recicláveis. Então, uma série de iniciativas que o poder público deveria estar fazendo, que já estaria amenizando a situação da gestão dos resíduos, né? Vai ver a seguir os destaques policiais das últimas 24 horas em Paracatu, e ainda a Justiça autoriza o bloqueio de bens de 3 envolvidos em uma ação do Ministério Público, que pede ainda o afastamento dos cargos do prefeito Olavo Condé e também do secretário de Meio Ambiente. Eu volto já.